Bom dia, meu irmão, minha irmã, como estão as coisas por aí? Aqui tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus. Oh, maravilha! É, eu sei que nem tudo é fácil, mas sempre há um fio de luz. E é nele que nós vamos nos apoiar para enxergar a vida com mais fé, para enxergar a vida com mais clareza. O medo é uma das armas mais sutis que o inimigo usa para nos aprisionar. Ele surge quando a mente acaba projetando cenários de dor, cenários de fracasso, coisas que simplesmente ainda nem aconteceram. É como se o coração vivesse sempre na sombra do futuro. Ele se esquece da promessa do presente em Cristo. Assim a alma se paralisa, não por aquilo que já é algo real, algo manifestado na sua vida, mas por coisas que ela está imaginando que vai ser inevitável. O medo não é apenas uma emoção. Ele é uma prisão que tenta moldar as nossas decisões. Pense em alguém que está trabalhando e que aquelas pessoas, sabe, que adoram evitar assumir responsabilidades porque eles temem ser criticados. Ou então uma mãe que, com receio de perder o controle sobre os seus filhos, ela se torna excessivamente rígida e acaba transformando lá num campo de guerra, né? O medo, quando governa, rouba a paz e mina a confiança. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo. A palavra nos lembra que não fomos chamados para viver dominados pelo medo, mas sim para caminhar na fé. O medo pode até nos alertar em situações de perigo real, mas quando o medo se torna algo constante na sua vida, ele não é cuidado, ele é escravidão. E Cristo veio para quebrar todo o grilhão e toda a escravidão. O primeiro passo é você reconhecer que quando o medo fala mais alto que a voz de Deus, não é estranho isso? Quando o medo fala mais alto que a voz de Deus. Quem está falando mais alto aí na sua vida? Eu não sei se você já percebeu, mas o medo, ele se manifesta em pensamentos repetitivos, em ansiedade diante do futuro, em desconfiança constante, ciúme. Nesses momentos, meu amigo, minha amiga, é preciso parar e declarar: eu não vivo pelo que vejo ou temo, mas pela fé no Senhor. Imagina a cena de alguém que recebe uma notícia preocupante sobre a sua saúde. A mente, a mente, ela logo constrói cenários de desespero. Mas se em vez de ceder, essa pessoa dobra os joelhos, ora e entrega a sua vida nas mãos de Deus. Se ela manifesta a sua fé no Criador. Porque tudo é o Criador. E se tudo é o Criador, essa situação também é o Criador, não é? É, não é? O medo, ele ainda sussurra na sua vida, mas se você entregar sua vida a Deus,
o medo não vai encontrar um espaço para reinar. A sua fé no Senhor vai substituir a angústia e o seu coração vai encontrar descanso. Assim, cada vez que nós reconhecemos e enfrentamos o medo com fé, nós abrimos espaço na nossa vida para a confiança em Deus. O medo vai bater a sua porta, mas quem habita a casa agora é Cristo. E onde Cristo reina, não há lugar para escravidão do medo. Eu não sei se você já percebeu, mas todo medo nasce da sua perda de confiança em Deus. Na fuga do presente. O quanto você está fugindo? Você já parou para prestar atenção nisso? Quando a sua mente se prende no passado, ou então se ela fica se projetando no futuro, por coisas que você imagina que devam acontecer, o seu coração, ele perde o descanso do hoje, que o Senhor nos dá. O medo precisa desse terreno fértil, das suas lembranças dolorosas ou das suas suposições ansiosas para florescer. Se você estiver no presente de Deus, no agora sustentado por sua graça, não há espaço para o medo reinar. O problema é que a mente nos engana com aquelas perguntinhas insistentes, não é? Ah, e se eu fracassar? E se eu não conseguir? E se eu perder? E se eu não for suficiente? Essas vozes, elas não trazem soluções. Elas apenas alimentam a sua ansiedade. É como um trabalhador que, ao invés de focar na sua tarefa, ele vive imaginando todos os erros que podem acontecer. E o que acontece numa situação dessa? O cidadão simplesmente ele perde a paz e ele perde a qualidade de fazer o certo no momento certo, no presente. Ou então, como alguém em casa que, ao invés de aproveitar um jantar em família, fica se preocupando com os problemas que ainda não chegaram, com a louça para lavar, com a roupa, com o cachorro para dar comida, com o quintal para varrer. E ela simplesmente não consegue ouvir as pessoas à sua volta, não consegue sorrir, não consegue aproveitar aquele momento. A raiz do medo é essa: deixar o agora, deixar a confiança em Deus e ficar se perdendo em cenários que talvez nunca vão existir. Olha que absurdo que a gente faz, não é? Eu tenho certeza que você já passou ou passa por isso. Mas a palavra de Deus nos convida a descansar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, pela oração e súplica, sejam as suas petições conhecidas diante de Deus. Estar no agora, ficar no presente. Você não precisa de técnica para fazer isso. Isso é fé. É reconhecer que hoje o Senhor sustenta. Hoje Ele te dá forças. Hoje, agora, nesse instante, Ele provê. Quando o medo tentar tomar espaço na sua vida, respire, ore, peça a Deus para voltar ao momento presente. Reconheça que Deus está com você agora. Assim a mente vai perdendo o poder. O medo vai perdendo o poder. O coração encontra segurança. Imagine
senti uma angústia repentina. O corpo aperta, a respiração acelera. Aquela velha reação seria deixar a mente começar a criar histórias de catástrofes, não é? Mas se você estiver iluminado pela fé, a verdadeira fé, você escolhe parar e dizer: Senhor, eu estou nas tuas mãos nesse momento. O medo bate à porta, mas eu já não sou morada. O lar do coração está ocupado pela presença de Deus. Ah, eu tenho certeza que essas palavras vai tocar no seu coração. Ajuda aí a gente a divulgar o canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ouvir essa palavra também. Desejo a todos um ótimo dia, que Deus abençoe. Fiquem com Deus e vamos que vamos, que o caminho é longo. Tchê, 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 tchê!